Muito bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso museu e hoje temos o privilégio de ter connosco um convidado muito especial, o professor Bandeira. Isto porquê? Porque vamos falar sobre o ferreiro e o professor Bandeira vem precisamente de uma família de ferreiros e este núcleo foi constituído pelas peças que o professor Bandeira ofereceu ao nosso museu a 4 de junho de 1993. Vou então passar a palavra ao professor Bandeira, agradecendo desde já a sua presença. Bom dia e muito obrigado por esta oportunidade que me deram de falar da minha família, mas principalmente do meu pai. O meu pai foi ferreiro e serralheiro. Vem de uma família de São Martinho de Góis, perto de Bordeiro, a parte de cima de Bordeiro, em que praticamente todas as famílias tinham um ferreiro. O meu avô já era ferreiro. O meu avô António já era ferreiro. E o meu pai, com 5 anos, já ajudava o meu avô. O meu pai dizia-me que o meu avô até lhe punha um banquito para ele poder chegar à bigorna e ajudá-lo. Eu ainda conhecia o meu avô, pouco tempo nos conhecia, e felizmente conheci bem o meu pai. Um grande artista, porque para fazer sachos, machadas, machadinhas, roçadoiras, é preciso arte. E o meu pai, que arte não só em fazer, mas em temperar. Tempos em que, durante o inverno, o meu pai dizia que trabalhava bastante. O que é que isso quer dizer? No inverno havia pouco que fazer na agricultura, porque a agricultura começa a ser trabalhada mais na primavera, quando se plantam as couves. As couves até se plantam antes, se plantam as batatas e outras sementes que são próprias da altura da primavera. E então, porquê é que se trabalhava bastante? Porque não havia a quem vender. E então, o que se fazia, sachos, roçadeiras e outras ferramentas para a agricultura, punham-se numa estante à espera que alguém quisesse comprar. Mas havia pouca gente. Sabem qual era a grande feira onde o meu pai fazia muito dinheiro? Era em Serpins, no Sambrás. E então o meu pai levava todo o material que tinha, as ferramentas que já tinha fabricado. Eu recordo-me que as roçadeiras, cada uma custava 18 escudos. E o meu pai então tinha uma forma de fazer ver aos possíveis compradores como era a têmpera da roçadeira. Tinha uma barra de ferro, 1 metro e pouco, e então, quando o comprador se acercava do meu pai para comprar, o meu pai pegava na roçadeira e lhe dava uma pancada nessa barra de ferro. A barra de ferro ficava lá com um corte e a roçadeira não tinha nada. Claro. Como é que era a têmpera feita? A têmpera feita era com a ferrugem que era fabricada à saída daqui do fole e água, e depois, para alindar a roçadeira, era uma roda de pedra com que o meu pai tinha também na oficina. E há uma coisa que eu quero ver se podemos
arranjo aqui para o museu, que são as brochas. O que são brochas? São uns pregos pequeninos, feitos manualmente, que eu ajudei o meu pai a fazer. O meu pai, à noite, dizia-me: ó Tonito, anda a ajudar-me. O que é que eu ia fazer? Eu ainda era novo, 6, 7 anos, eu ia só ajudar o meu pai a tocar o fole. O fole tocava e expelia para o carvão ficava em brasa, punha-se o ferro dentro da brasa e depois o meu pai tratava o ferro já em brasa, de outra forma, com o martelo, em cima da bigorna. E então o meu pai fez milhares de brochas. E aqui há uma história que eu não posso deixar de contar. E o meu pai, ainda novato, 7, 8 anos, ia com a minha avó Nazaré, de São Martinho, a Coja, a pé. São 13 para Argadilho, mais 13, 26 quilómetros. Iam vender as brochas a pé, iam a pé e vinham a pé. E o meu pai, quando vinha já de regresso a São Martinho, passava a carreira, que ainda existe hoje, que é de Pomares a Lousã e da Lousã a Pomares, e o meu pai dizia para a minha avó: senhora mãe, era assim que os filhos tratavam os pais, senhora mãe, então e se a gente fosse agora na carreira? Oh filho, então a gente ia dar à carreira o dinheiro que ganhou que ia ganhar? E lá vinham novamente até São Martinho. E então, e o que é que o meu pai tinha? Que ferramentas é que ele utilizava para o ajudar neste serviço? Tinha a bigorna, tinha os martelos, vários martelos, a bigorna, que ficava em cima de um cepo. Havia já na altura o chamado martelo pilão, que o meu pai sempre falou no martelo pilão, mas nunca o comprou. Custava dinheiro e não havia dinheiro para tudo. O meu pai teve de trabalhar muito para que os 2 filhos, eu e a minha irmã, pudéssemos estudar. Não era fácil um ferreiro, em determinados anos da nossa vida de estudante, arranjar 900 escudos para pagar o colégio a mim, o colégio à minha irmã e o internato a mim. Comprou-me um aparelho que na altura era uma novidade. Um eletrogénio. Ganhou muito dinheiro com o eletrogénio. Nenhum ferreiro em Góis, no concelho de Góis, tinha eletrogénio. O que é o eletrogénio? É um aparelho com base a força elétrica que preparava umas peças pequeninas para pôr nas roçadeiras, para pôr nos sachos, nas machadas, para lhe dar força, com ferro, aço. E então, o meu pai, vinham os ferreiros de todo o concelho à oficina do meu pai e ele levava-lhe por cada eletrodo gasto X. E com isso fez muito dinheiro. Só havia 2 eletrogénios no concelho. Era o do meu pai, que felizmente ainda o tenho em minha casa, e até há pouco tempo trabalhava, e o da Companhia do Papel de Góis. Vieram 2 da Alemanha. Cá não havia, agora já há pequeninos, maiores e tal. Isto, o que eu aqui transmiti, é mais uma homenagem ao meu pai, mas também à minha mãe, porque eu continuo a dizer, ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Não é atrás, é ao lado. E eu
ainda queria contar uma história que nem as senhoras, nem os senhores já me lembram, como é que se ferravam as rodas dos carros de bois. Era com um cavalete, o meu pai preparava a roda em ferro, o dono já levava a parte de madeira, esse ferro redondo era colocado numa fogueira grande e depois de estar quente ao rubro, à força de pelo menos 3 homens, pegava-se no ferro com tenazes. Que está aqui uma tenaz, acho eu, está ali, mas eram maiores. E colocava-se o ferro em brasa dentro da madeira e imediatamente, e tinha de ser em segundos, despejava-se água para cima do ferro e apanhava a madeira. Para quê? O ferro, quando apanhava a água, encolhia e apertava o ferro contra a madeira. Era um serviço fantástico, bonito, era um espetáculo. No calor daquele serviço, que era calor pelo ferro e pela necessidade de fazer aquilo rapidamente, o meu pai dizia umas asneirolas. Nunca ouvi o meu pai dizer asneiras, a não ser nessa altura. E pronto, em casa nunca ouvi. A minha mãe foi uma grande mulher também. Foi com ela que eu aprendi a ler as primeiras letras. Claro que andava na escola, mas na lareira ainda não havia eletricidade em casa dos meus pais. O meu pai já tinha a casa, mas não havia eletricidade. A eletricidade só foi para lá no meio da minha primeira classe. Foi uma alegria. Ainda estou a ver o eletricista dizer para o meu pai: ó Mário, dá aí ao interruptor. Ele deu ao interruptor e luz em toda a casa. Eu aprendi a ler à luz do candeeiro de petróleo. O meu pai era um ferreiro de 23 anos, veio para Góis, fez a oficina, falou a uma pessoa para o ajudar, que era esse tal Garcia, e começou a namorar a minha mãe, que era uma senhora bonita, com menos de 5 anos. E havia gente, olha, vejam lá, a Palmira ir casar agora com um ferreiro. Mas casou, viveram toda a vida felizes, com 2 filhos. Fantástico. Agradeço-vos muito esta oportunidade. A todos vós que ajudaram a que eu explicasse um pouco da vida do meu pai e da minha mãe, e a todos aqueles que depois puderem ver este vídeo e, quem sabe, começarem a procurar alguns trechos da vida de um ferreiro. Em Góis ainda há um, que era da mesma família, primo direito do meu pai. Obrigado.